E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Depois vem vários países europeus, mas também muita crítica em relação ao que acontece, por exemplo, no Reino Unido, que é de onde é essa revista. Mas Taiwan está realmente como um país com uma sociedade civil muito vibrante, com uma situação econômica incrível, ou seja, uma pequena ilha que hoje domina a produção global de semicondutores, que é o petróleo do século XXI, de certa maneira, ou seja, é um dos atores geopolíticos mais relevantes ao longo das últimas décadas. Só citando um dado aqui para aproveitar o ensejo, Oliver, eu levantei o dado de DH, né, da China, aí coloquei em comparação com o do Brasil também, e Taiwan. De 2021 esse dado, e eu peguei nas Nações Unidas, mas Taiwan lá não está como um país. Se estivesse, teria o 19º melhor IDH do ranking, que é de 0,926. O da China seria o 79 do ranking, 0,768, e do Brasil 87. Ou seja, China está melhor do que o Brasil, mas Taiwan está muito à frente de Muito todos à frente. nós, né? Sim. E eu não vejo nenhuma chance da população taiwanesa hoje de dizer, bora, vamos fazer parte da China continental. Eles não Acho muito topariam. difícil. Tem um partido sempre que está mais a favor de uma aproximação maior. Inclusive, você tem muitos taiwaneses que passam o final de semana em Pequim ou em Taiwan, e muito turista chinês indo de passeio para Taiwan. Ou seja, não são países que se odeiam. Não é como Paquistão e Índia, ou Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Que realmente tem assim, uma separação insuperável, basicamente. Então, existe essa interlocução, mas eu conversei ao longo do ano passado um pouco mais frequentemente com um amigo em Taiwan que me disse, cara, estão aparecendo bandeiras da Ucrânia nos cafés e nos apartamentos em Taiwan, porque estão percebendo alguns paralelos, assim, e claramente um debate nacional em Taiwan sobre o que a gente faria se houver uma postura semelhante por parte da China, um ataque assim, a gente está disposto a defender. Então, sentindo a água esquentar ali na panela. Claramente, assim, também porque Hong Kong também é um ponto nisso? Hong Kong, certamente, porque há uma percepção em Taiwan de que essa promessa feita inicialmente pela China de que seriam um país, dois sistemas, está sendo cada vez menos relevante na prática, porque agora tem a justiça chinesa começando a processar uma série de né, os manifestantes de Hong Kong nos últimos anos, etc. Tem cada vez menos liberdade de expressão em Hong Kong, inclusive uma migração de pessoas saindo de Hong Kong indo para Singapura e para Taiwan. Então, assim, essa unificação pacífica me parece pouco provável, só se, e eu não acho que isso vai acontecer, se houver uma democratização na China continental, e aí sim... Mas mesmo assim, eu vejo hoje... É muito difícil imaginar para um cidadão de Taiwan como a vida ia melhorar em um caso de uma reunificação. Tem um passaporte taiwanês que permite, enfim, viajar tranquilamente pelo mundo. Tem uma representação, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eles não podem se chamar de consulado nem de embaixada, mas uma representação comercial. Nós, por exemplo, na FGV, temos acordos de intercâmbio com faculdades em Taiwan. É muito popular porque você tem a cultura chinesa e você tem liberdade de expressão. Liberdade. Então, e você pode passar o final de semana em Xangai, onde você quiser, fazer viagens pela região. É o país que domina em termos de semicondutores, e a política da guerra, vamos dizer, a realidade da nova Guerra Fria, obviamente faz com que cada vez menos agora empresas chinesas têm acesso aos semicondutores de Taiwan. Isso machuca muito e afeta muito as tentativas de modernização da economia chinesa, isso afeta as tentativas de modernizar as suas forças armadas e pode aumentar o incentivo de alguma forma controlar a ilha. Mas eu também acho que a China percebeu, depois da guerra na Ucrânia, da invasão russa da Ucrânia, de que, apesar do declínio relativo em termos econômicos, o Ocidente ainda tem uma capacidade de reagir
há esse tipo de coisa, porque o que a invasão russa na Ucrânia causou é uma unificação do Ocidente que a gente não viu nas últimas décadas. Uma mobilização enorme, uma aceitação de perdas econômicas para defender um pequeno país, que é em comparação com a Rússia, que é a Ucrânia. Então, eu acho que a leitura atual na China é, se a gente fizer algo de natureza tão bruta como fez a Rússia na Ucrânia, todo o Ocidente ia se unir para defender essa ilha, talvez nos mesmos moldes que defende a Ucrânia, dificilmente com soldados americanos defendendo a ilha, mas fornecendo armamentos, etc. E Taiwan já está muito, em termos militares, muito bem, muito mais moderno do que a Ucrânia, ou seja, Taiwan recebe armamentos americanos há décadas, enquanto boa parte dos armamentos ucranianos são de origem soviética. Agora, eu acho que a chance de haver algum tipo de conflito nos próximos 10 anos é maior do que 50%. Em parte porque, se houver uma crise econômica complicada na China, você cutucar Taiwan para o Xi Jinping pode ser uma ótima forma de desviar a atenção. Aumentar a popularidade. Porque na leitura chinesa, o apoio ocidental a Taiwan é uma interferência nos assuntos internos. O Xi Jinping disse: eu sou o líder, o grande líder que vai completar a nossa volta como grande potência, e o último passo que falta é a reintegração de Taiwan. Então, quando os Estados Unidos dizem: não, você precisa respeitar o povo taiwanês, que não quer fazer parte de vocês, os chineses dizem: não, peraí, você não entende, essas pessoas não têm esse direito, eles fazem parte da gente. Então, quase é um pouco parecido com a Rússia, porque o argumento hoje na Rússia, se você diz: cara, vocês violaram a soberania da Ucrânia, vocês inclusive assinaram um tratado nos anos 90 dizendo: a gente vai respeitar a soberania ucraniana. Os caras falam: não, peraí, esse não é um país, você não entende. A gente só está combatendo aí um grupo rebelde da mesma forma que, sei lá, o norte dos Estados Unidos combateu o sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil no século XIX. Ou, sei lá, tem várias guerras civis acontecendo ao redor do mundo, né? Então, eu acho que o potencial de dar errado em algum momento seja por acidente. Porque o que aconteceu na semana passada foi um acidente. Eu não acho que os chineses deixaram esse balão, porque esse balão dá para ver.